Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Viajar o mundo é uma ideia fantástica que eu acho que todo mundo já deve ter pensado pelo menos uma vez na vida. No episódio especial número 100 do Carreira Sem Fronteiras, a gente conversou com um casal que fez uma viagem pelo mundo. E não só isso. Cada cidade, país que eles passavam, eles gravaram clipes com bandas locais. Mas como que eles se organizavam para fazer tudo isso? Porque eles não conheciam as bandas, nem os países e as cidades para que eles estavam indo. Imagine só a loucura desses dois. No final acabou se tornando um projeto lindo, um projeto incrível, chamado A Volta ao Mundo em 80 Clips. Extremamente inspirador, um trabalho muito, muito legal mesmo. Que eu tenho certeza que você, ouvinte, vai gostar. Bora embarcar nessa viagem com esse casal especial, então. E para esse podcast diferente hoje aqui com o casal, a Diana e o Léo, eu tô aqui como sempre, né, com o meu amigo host do podcast Viajante Poliglota, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício? Muito feliz hoje, Gabs, que é o nosso episódio número 100. Você acredita? 100 episódios do Carreira Sem Fronteiras. Passou rápido, né? Passou bem rápido. E hoje a gente tá aqui, né, com o Léo e com a Diana pra gente falar. Vai ser um episódio um pouco diferente, como o Gabs falou. A gente não vai falar sobre um país específico, mas sobre vários países, sobre o mundo, na verdade. E eu queria perguntar como é que vocês estão. A gente tá muito feliz de estar com vocês no episódio 100. Que honra! Pois é. Então vamos lá pra esse papo já. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Léo, Diana, para começar, a gente geralmente faz uma pergunta sobre o background dos nossos convidados, né? Então eu queria que vocês contassem quem vocês são, de onde que vocês são do Brasil, o que vocês estudaram, o que vocês fizeram da vida, e conta pra gente também, pros nossos ouvintes, por que vocês estão aqui. Vai, Diana! Vou começar ladies first. Eu sou de São Paulo, capital, me formei em rádio e TV, porque eu sempre quis, enfim, contar histórias. Eu não sabia exatamente que tipo de história, como muito bem, mas eu sabia que rádio e TV era o meu caminho, e eu me formei em rádio e TV aqui em São Paulo, e aí logo, no dia seguinte que eu me formei, eu fui morar em Los Angeles pra estudar cinema. Então eu fiquei mais um ano lá estudando cinema, então basicamente esse é o meu background. Eu sou caipira, eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo. Olha só, quero ver esse sotaque aí, hein? Oi, porta! Eu nasci em Piracicaba, como se diz. Eu nasci numa família com muitos artistas e desde muito cedo eu tento retratar o mundo com minha câmera. Às vezes foi uma câmera daquelas automáticas de filme, depois foi o câmera mais semi-profissional, profissional, até câmera de vídeo. Então eu sempre gostei muito disso. Foi por isso que eu acabei me formando também, igual a Diana, em rádio e televisão. Eu me formei em Piracicaba mesmo, em rádio e TV. E aí, pra seguir a carreira, eu vim pra São Paulo. Em São Paulo eu fiz um pouco de tudo até chegar na carreira de diretor, que eu, na verdade, sou há 10 anos, e de vários programas, de várias emissoras, até encontrar a Diana e a gente viver essa história que a gente vai contar aqui juntos. Eu esqueci, eu nem falei, né, da minha maravilhosa carreira profissional também. Eu entrei em televisão e comecei a trabalhar em TV, fiz muitos reality shows, tipo A Fazenda, Aprendiz, Amazing Race, e aí eu, lá pelas tantas, encontrei o Léo. Isso foi quando que vocês se encontraram, vamos dizer assim? A gente se conheceu em 2012. Foi 2012.
2012 trabalhando num reality show na Record. Chamado A Fazenda. Sim. Esse de gente... 2012, quem que tava? Não, então, você não sabe. Esse foi uma edição especial que chamava Fazenda de Verão. Foi o primeiro que o Rodrigo Faro apresentou e era só com anônimos. Era um pseudo Big Brother. Ok. Foi isso. E aí a gente se conheceu lá, que o Léo era diretor e eu trabalhava na equipe de criação. Eu tenho um amigo que trabalhou por muitos anos na Fazenda. Talvez vocês conheçam ele. O William Silva. Não é de Birigui? É, o de Birigui. Claro que Birigui, conhece. óbvio. Eu sou amigo de infância dele de Birigui. Não acredita que o nome dele é Birigui. A gente no interior se identifica assim. Ah, não é aquele lá de Birigui? Não é aquele lá de... A gente encontrou com ele no final do ano passado, em Manaus, que a gente tava gravando e ele tá morando lá. Olha aí, que mundo pequeno, hein? A gente muda um ovo. Vai falar mal de Birigui pros outros, você vai ver só. Fala pra você ver. E aí, bom, vocês se conheceram, né? Vocês... Conta um pouco da história, então. A gente se conheceu em 2012, trabalhando na Fazenda, e aí a gente, enfim, normal, cada um fazendo seu projeto, a gente começou a namorar, cada um tava nas suas carreiras, né? O Léo como diretor, fazendo outros projetos, né? Depois da Fazenda, eu como produtora e produtora de conteúdo em realities. Só que lá pelas tantas, em 2014, a gente fez uma road trip pelo sul dos Estados Unidos. A gente foi de Nashville até New Orleans de carro, sabe? 15, 20 dias, assim, só curtindo a estrada e a música. E aí, quando a gente voltou dessa viagem, a gente voltou pra São Paulo, a gente começou a entender que o nosso caminho era muito mais aquele de estar na estrada em função das pessoas, em função da música, do que parado num lugar em São Paulo, sendo parte do projeto dos outros. A gente resolveu criar o nosso próprio. E aí foi meio que aí que nasceu a ideia da gente criar a primeira série global de videoclipes, que é o Around the World in 80 Music Videos, o maior nome de projeto que você já ouviu na sua vida. É a volta ao mundo em 80 videoclipes. E aí a gente começou a fazer esse projeto acontecer. Vocês começaram a desenvolver isso meio que paralelamente ao trabalho de vocês? Ou vocês falaram, não, vou parar tudo porque agora eu acredito no projeto, vamos fazer isso mesmo? Foi um pouco disso, porque a gente ia fazer um projeto independente, não era um projeto bancado por um patrocinador ou bancado por uma emissora igual antes. Então a gente tentou levar as duas coisas em paralelo, enquanto a gente trabalhava na hora vaga, a gente tentava vender e viabilizar essa nova série, mas a gente viu que não conseguiu. A gente viu que precisava de mais dedicação para fazer esse projeto independente acontecer. Então, na época, eu abandonei meus trabalhos e os convites que eram feitos para dirigir novas séries e fiquei só nisso. E depois, 3 meses depois, a Diana se juntou a mim e a gente ficou 100% do tempo focado nisso. Como a gente tinha feito uma reserva financeira, deu pra gente ficar único exclusivamente tentando viabilizar esse projeto, esse A Volta ao Mundo em 80 videoclipes. E quando ele fala tentando viabilizar, é tentando encontrar patrocinador, marca que apoiasse, enfim, tentando fazer o projeto acontecer, porque a ideia era passar 18 meses viajando, visitar 22 países pra gravar 80 videoclipes de bandas. Exato, então o que prova que não era pouco dinheiro que a gente precisava, 18 meses viajando sem parar, é caro. Nossa ideia era buscar patrocínio. E produção Vocês também, conseguiram? né? Produção de videoclipes e tudo mais, não é barato essas coisas. Exato. Conseguiram patrocínio com empresas? Então, ótima pergunta. Então, no fim do ano de 2014, que é quando a gente começou a tentar vender, a gente não conseguiu. E a gente desistiu da série. A gente falou assim, não dá. Foram 6 meses tentando um patrocinador e a gente não conseguiu nenhum. Daí a gente desistiu no fim do ano, mas aí a gente, por conta de um trecho do livro do Amir Klink, que eu tava lendo na época, o Linha d'Água, eu vi uma frase que inspirou a gente a tentar um pouco mais. E a gente continuou mais uns 2 meses tentando patrocinador e a gente conseguiu vários parceiros, não um patrocinador, mas vários parceiros, sabe? Então, por exemplo, parceiro de passagem aérea, a gente conseguiu no Brasil uma parceria com a HP e com a Smirnoff para fazer coisas aqui. Então a gente foi conseguindo várias pequenas parcerias que foram ajudando a gente a viabilizar o projeto. Fora isso, a gente teve a atitude mais importante, na verdade, para conseguir fazer o projeto, que foi se desfazer de tudo que a gente tinha em 2015. Então, apartamento, móveis, roupas, tudo para poder bancar metade do projeto. Basicamente é isso. A gente bancou
bancou 60% desse projeto do bolso e 40% com a ajuda de parcerias. Basicamente, você estava num jogo de poker com o rei na mão e você deu o all-in. Tipo isso. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente acreditava demais na ideia, sabe? Então a gente falou, quer saber? Vamos, porque não faz sentido a gente deixar morrer um negócio tão legal. É um misto de responsabilidade com orgulho, sabe? Fala assim, coragem, nossa, né? mas eu vou botar todo o dinheiro nisso? Pô, mas por outro lado eu acredito tanto que vai dar certo e quero fazer, por que não? Então é um misto. Bom, todo mundo que vai fazer o primeiro negócio, que vai fazer um grande investimento, que vai cair na estrada sem saber o fim, é um pouco disso, né? Um misto de irresponsabilidade e coragem. Que vocês perceberam que vocês tinham, que vocês precisavam, né, principalmente do lado financeiro aí, qual que foi o primeiro passo? Vocês já falaram, não, então agora a gente vai pra tal lugar, vocês tinham um plano certo de pra onde vocês iam, foi meio na loucura, como é que foi? Então, a gente começou a volta ao mundo pelo Brasil, porque foi a ideia, a gente falou assim, a forma que a gente pode ter de talvez conseguir bandas mais facilmente, de conseguir mais acesso à imprensa, putz, é no Brasil, né? Já estamos aqui, somos brasileiros, né? A gente pensou em começar pelo Brasil. Então a gente rodou 10 clipes aqui. E aí, a gente fez um planejamento inicial de... Desculpa, só pra ilustrar, esses clipes aqui, o primeiro foi com a banda Pato Fu. Enfim, o primeiro clipe aqui a gente lançou, foi com o Pato Fu, depois a gente gravou com outras bandas super legais aqui no Brasil. E aí a gente meio que mapeou quais seriam os 21 países a mais que a gente iria. A gente queria ir pra fazer o mundo, né? Então, pelo menos ir pra um país de cada continente. Alguns países a gente ia mais por causa da cena musical, outros a gente ia porque a gente queria muito ver como é que era. Então, a gente foi meio que planejando... A gente saiu do Brasil com mais ou menos tudo planejado de destinos, né? Porque o resto foi acontecendo pelo caminho. Fechando casa, fechando passagem, fechando banda, a gente foi fazendo tudo pelo caminho. Porque era 1 ano e meio, né? Mas teve alguns que a gente teve que trocar, teve outros que a gente acrescentou. Países, então, né? Países. Isso porque vocês falaram, puta, não vale mais a pena ir pra lá, ou algum motivo? Eu vou dar 2 exemplos. Espanha. A gente queria muito ter ido pra Espanha, era pra ter sido o 3º país do nosso projeto, mas a gente não conseguiu fechar nenhuma banda pra filmar videoclipe lá. Não bateram as datas, as bandas não se interessaram em participar do projeto. Então, como a gente não tinha nenhuma banda pra gravar, a gente resolveu não ir mais pra Espanha. E um outro exemplo é Marrocos. Eu queria muito passar pelo Marrocos, só que lá a gente não achou nenhuma banda de rock e pop que interessasse pra gente, porque a gente tava buscando só bandas de rock e pop, e na nossa pesquisa a gente não achou ninguém muito legal. Por outro lado, a gente achou no Egito uma banda fantástica, e a gente decidiu trocar Marrocos por Egito. Mas isso tudo assim, gente, tipo 2 semanas antes, 3 semanas antes, era bem no... Ó, da Espanha, a gente ia pra Espanha, a gente desistiu de ir pra Espanha 1 semana antes de ir pra Espanha. Caramba. Faz a listinha aí dos países que vocês visitaram, de cabeça. Vamos lá. Brasil, Portugal, França, Alemanha, Já pulou. Suíça, Itália, Irlanda, Inglaterra, Escócia, Índia, Rússia, Egito, Hong Kong, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina. Ha! Nossa, parabéns, Então, parabéns. Você contou, Fabrício? Eu não contei, mas eu tô confiando aí. Eu fico lembrando que como a gente acabou de editar o livro, né, e publicar o livro, no livro, tipo, agora eu consigo visualizar mais fácil, assim, o seu capítulo tal era não sei quem, e o capítulo tal é outro país já, assim, então é um pouquinho mais claro pra mim, porque foram tantos clipes, 80, é até difícil de lembrar a ordem de como foi tudo. Como é que vocês fazem com relação às bandas, né? Vocês procuram as bandas e aí entram em contato e falam, olha, a gente quer ir pra aí fazer um clipe com vocês? Como é que é? Exatamente assim. A gente, na verdade, pesquisava primeiro. Então, por exemplo, estou indo para Portugal, o que eu faço? 2 meses antes de chegar, a gente começava a pesquisar os blogs de música. Na época não tinha os podcasts, então não dava para descobrir tanto por esse caminho. Então era mais esses blogs independentes e essas mídias, revistas eletrônicas de música independente. Aí cada uma dessas bandas que a gente ouvia falar, a gente ia pesquisar no Spotify, no Deezer. E aí a gente ouvia essas bandas. Quando a gente gostava da música de uma banda, porque pra gente esse era o principal,
principal, a gente passava a pesquisar quem eram essas bandas em termos de perfil, porque pra gente isso era muito importante. Por exemplo, será que essas bandas, esses caras dessa banda teriam o perfil de cair na estrada? Porque lembra, nossos clipes eram gravados só por nós dois. Então não tinha estrutura nenhuma. E a gente precisava deles pra ajudar a fazer o clipe. Então eles tinham que ser muito da mesma vibe que a gente. Então era aí que a gente, na verdade, depois de ouvir música e pesquisar o perfil, fazia o convite. Mas era isso, era na raça, pesquisando o que a internet dava pra gente, né, na verdade. E aí escrevia pra eles: oi, tudo bom? A gente é Johnny Léo, a gente tem projeto assim, a gente grava clipe sem orçamento, em plano sequência, a gente vai estar na sua cidade na data tal e tal, você topa participar? Sim, e ser uma das 80 bandas? Aí tinha gente que falava não, mas tinha 80 que falava sim. E aí o processo normalmente era assim, aí depois que uma banda falava sim, a gente sempre fala que eles é que escolhiam, não era a gente fazia o convite só, mas quem falava sim pro casamento eram eles. Mas daí eles mandavam a música, a gente tá com um álbum novo, a gente adoraria fazer um clipe dessa música aqui. Mandava pra gente, a gente ouvia, fazia um Skype, a gente já fazia um papo sobre que ideia podia ser, e era isso, a gente chegava no país normalmente, já com uma ideia mais ou menos definida. E aí juntos a gente definia exatamente onde ia ser, roteiro, se ia chamar algum ator ou convidar algum artista pra participar mais, e assim por diante, era isso. E tudo se resolvia num dia só. E quantos % vocês acham que foram aprovações, né? Que eles concordaram, que vocês convidaram e falaram, não, obrigado, não tô afim? A gente fez uma média ao longo desse 1 ano e meio na estrada, que era a cada 4 convites que a gente fazia, a gente ouvia um sim. Então, eram 4 para 1. Então, se a gente fez 80, eu sou péssima de matemática, 320, é isso? Tá bom. Eu achei que ia ser bem muito difícil. Não, 25% aí, tá bem tranquilo. Então. Até que não foi assim tão mal, mas mas, por exemplo, na Inglaterra, a gente convidou 20 e só conseguiu uma. Essa é a média. Caramba. Então assim... Engraçado, né? Porque na Inglaterra tem tanta banda legal, mas a gente não conseguiu. Ele tava numa fase... Era um mês ruim pra gente, pras bandas, porque era verão, então tava todo mundo na estrada, fazendo show, então era difícil pra gente casar a data. Onde vocês estão agora, nesse momento? Que está chovendo horrores, a gente está agora, chegamos ontem, na verdade, em São Paulo, e a gente vai ficar essa semana agora aqui em São Paulo, e aí semana que vem a gente se muda pra Porto Alegre. Eu tô em São Bernardo, e aqui não tá chovendo assim, não. Onde vocês estão? Aqui em Pinheiros, eu vou te falar que tá caindo o mundo, e acho que tá até caindo granito. Granito? Se chover granito. Granito, eu sempre confundo, granizo. Aerolitos, né, do Chapolin. Eu sempre falo granito de propósito. Gente, eu preciso dizer uma coisa. Essa história de vocês é uma história que eu imagino que o ouvinte, até o Fabrício, deve estar pensando aí, várias ideias na cabeça, é bem inspirador, assim, né? Bem legal. E, bom, eu tenho milhares de perguntas pra fazer. São mais de 20 países, vocês falaram, né? Na Volta ao Mundo foram 22. E tem uma data pra acabar o projeto? Como é que vocês estão com relação a prazo? Então, a Volta ao Mundo a gente acabou, na verdade, já faz um tempinho. A gente filmou ela entre 2015 e 2016. Aí em 2017 ela foi pensada pra ser uma websérie. Então ela tá toda no nosso canal do YouTube, que é Couple of Things. Então todos os 80 clipes, todos os 80 making-offs, onde a gente mostra, enfim, tudo que a gente viveu ao longo desse tempo na estrada. Basicamente foi uma série real time. Enquanto a gente tava na estrada, a gente ia publicando os clipes e os making-offs. Era um por semana. Aí em 2017 a Volta ao Mundo virou um programa de TV no canal Busy no Multishow. E aí agora em 2020 a gente lançou o livro contando histórias que a gente não conseguiu contar nem no making off, nem nos videoclipes, nem em lugar nenhum, nem nas redes sociais. Então na verdade o projeto, a captação dele durou 1 ano e meio e acabou em 2016, e agora a gente encerra o projeto como um todo, publicando todos os subprodutos que a gente queria. Que é o livro. Entendi. E vocês editavam? Vocês mesmos faziam edição e tudo mais, ou tinha uma equipe pra ajudar vocês com esse tipo de coisa?
Imagina, era 100% aqui, guerrilha, Tudo. casal guerrilha. Mas assim, quando a gente trabalhava em TV, na televisão, a gente realmente, cada um faz a sua parte. Então o Léo era diretor, ele não pegava na câmera, ele não sentava pra editar. Ele tinha diretor de fotografia pra fazer isso, ele tinha um editor pra fazer isso. Eu, como produtora, também, eu não era a pessoa que comandava o set, nem que ia editar o conteúdo em casa. Só que quando a gente se propôs a fazer esse projeto e nos tornamos artistas independentes, a gente falou, tá bom, a gente não sabe fazer, vamos aprender. Então o Léo aprendeu a dirigir fotografia, a fazer fotografia, a operar a câmera, a gente aprendeu a editar, então a gente aprendeu a fazer tudo. Então tudo que a gente pôs no ar, a gente que fez. Tem muita coisa que a gente olha e fala, beleza, não ficou maravilhoso, não tá 100%, mas a gente sabe que foi 100% a gente que fez. E a gente também contou com, claro, muitas pessoas ao longo do caminho que foram nos ajudando em milhões de circunstâncias diferentes, né? Fiquei curioso com uma parte da comunicação, né? Porque em 22 países, bom, tem vários países aí que falam inglês, que falam espanhol, mas tem países que não são tão fáceis assim, né? Então vocês precisaram de algum intérprete ou foi tudo, as pessoas falavam inglês, vocês falavam inglês mesmo? Olha, a gente teve alguns países que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente teve muita sorte, na real. Então, assim, no Egito, a gente teve sorte de que a manager da banda que a gente gravou falava muito bem inglês. Então ela era a nossa tradutora quando a gente tinha problemas, enfim, com a banda. Na Rússia, que também a gente foi bem difícil no quesito achar pessoas que falassem inglês fluente, a gente também teve muita sorte porque a gente contou com a colaboração dos produtores russos que falavam inglês muito bem e salvaram a gente lá em todos os nossos perrengues. Agora, o pior lugar mesmo, assim, que foi mais difícil pra gente, eu acho que foi na Coreia do Sul, em Seul, que a gente ficou um mês lá, a gente gravou 4 clipes, muita gente lá não falava inglês, mas assim, uma das bandas especificamente, ninguém da banda, nem o time deles de managers, ninguém falava inglês. Então, eles levavam pra cima e pra baixo uma tradutora, uma intérprete. Que também não falava inglês. Não falava inglês. Que ótimo trabalho. Essa é uma das histórias do livro, inclusive, que é muito engraçada, assim, porque é genial. A gente recebeu uns e-mails deles com inglês macarrônico, Google Translator, assim, sabe? A Google Translator de 2015, hein? Não é de hoje. Então eram umas coisas que você falava, cara, vamos decifrar essa mensagem que a gente não tá entendendo. Eu acho que foi o lugar mais divertido, onde a gente falava muito mais por expressões faciais do que por qualquer outra coisa. Tipo, amor, eu acho que eles não estão gostando, que eles estavam com a cara meio feia. Eles estão adorando, que eles estão sorrindo, sabe? Era muito mais interpretação de sentimento do que qualquer outra coisa. E nos países de língua espanhola, então na América Latina, que a gente gravou em 5 países, a gente mandava ver no portunhol, que também foi super tranquilo, é muito fácil de se comunicar, né? Qual foi o primeiro país que vocês saíram, depois do Brasil, é claro? Foi Portugal, foi pra terrinha. Portugal, e em Portugal a gente filmou em 3 cidades diferentes. Com 3 bandas diferentes. Com 4. Foram com 4. A gente gravou 2 em Lisboa, uma em Sintra e outra em Arruda dos Vinhos. Nossa. Arruda dos Vinhos. Eu acho que essa vai ser uma pergunta difícil, mas vocês têm uma banda preferida que vocês conheceram? É uma pergunta difícil. Realmente é difícil. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta sacana essa aí. Eu tenho várias, né? Mas eu vou falar uma delas que é, assim, o meu amorzinho. Toda vez que eu ouço, eu fico enlouquecida. Que é um cantor português, inclusive. Ele é um multi-instrumentista. Ele chama Noiserve. O nome dele é Davi Santos, né? O nome do projeto musical dele é Noiserve. Foi, assim, uma relação muito incrível que a gente teve com ele. Ele continua nosso amigo até hoje. Inclusive, a última série, a série mais recente que a gente fez, que chama What If Collab, a trilha sonora é dele. Então, assim, ele continua participando da nossa vida, mesmo nunca mais tendo se encontrado, né? E eu vou dar uma dica aqui de uma banda também que eu gosto muito. Não sei se é a melhor, a que eu mais gosto, mas é uma que, como eu gosto de sempre evidenciar a música latina, eu vou citar eles. É uma banda da Colômbia chamada Diamante Elétrico. Eles são incríveis. E eles são demais, assim, eles já ganharam vários Grammys latinos, inclusive internacional, o outro também. Então, é uma banda de rock colombiana que eu gosto bastante. Eles são foda, eles são aquela música que você põe e... Uau, é essa sensação, assim, Diamante Elétrico. Isso é uma coisa
coisa que eu sempre me pergunto, né, que a gente no Brasil, a gente tá no meio de um continente gigantesco, com muitos países que falam espanhol, e a gente tem praticamente zero contato com as músicas, com as bandas desses países, né? Acho que a última banda de rock que ficou famosa foi, sei lá, o Maná, o Juanes, a Shakira. Isso é verdade, cara. Às vezes que eu fui pra Uruguai e Argentina, por exemplo, eu ouvia muito som local, rock, assim, coisa legal que jamais chega aqui no Brasil, sabe? Não chega mesmo. É engraçado isso. É bizarro, quando a gente tava fazendo a viagem, eu nunca fui muito fã do espanhol, porque, não sei, é uma língua que eu tenho dificuldade de falar. Então, ouvir música, tira de Shakira, né? Esse pessoal aí, as músicas, as musas teen, eu não ouvia nada de espanhol. E aí, quando a gente começou a adentrar a América Latina e eu comecei a escutar as músicas, as bandas, falei, gente, por que isso não chega no Brasil? Porque é muita Monsia Periné, Diamante Elétrico, Molotov, Los Românticos de Zacatecas, que é uma banda incrível do México. Enfim, tem tanta coisa legal que existe aí que a gente não ouve. Puxando de volta agora, né, pra essas bandas que vocês realmente fizeram, os clipes e tudo mais, o projeto aí de vocês, eu queria saber como é que foi o feedback deles depois que eles viram os clipes. Teve algum que marcou muito, assim, não pela banda em si, mas pelo clipe que eles gostaram muito, ou que vocês gostaram muito? Ah, tem vários. E, inclusive, tem boas experiências, tem experiências também não tão legais. Por exemplo, teve uma banda na Colômbia que a gente gravou, que o resultado que a gente teve do clipe não foi tão satisfatório, sabe? A gente não gostou, nem a banda gostou. E às vezes acontece, é complicado, a gente não tinha durante o projeto toda a infraestrutura que a gente gostaria de ter. Então a gente tentava fazer o melhor que pudesse fazer de acordo com o que tinha. Então teve nesse caso que o clipe a gente concordou mutuamente e falar, cara, não vai pro ar esse clipe, e não foi pro ar. Porque a gente não conseguiu fazer tão legal igual a gente queria. Mas teve outros exemplos, que eu acho que isso é o mais legal, a gente tem muito mais exemplos bem-sucedidos do que esses. Então teve, por exemplo, em Portugal, uma das bandas que a gente gravou lá, chamada Linda Martini, a gente tava chegando em Portugal, eles nem música tinham pra ser gravado um clipe. Eles gravaram uma música original pra gente gravar o clipe, eles lançaram como um single exclusivo. A gente gravou esse clipe e eles adoram esse clipe. Esse clipe foi até ao ar na televisão lá, então é um clipe que todo mundo tem bastante carinho. E tem vários outros também, vários outros exemplos, assim, que foram muito bem sucedidos. Mas, gente, eu tô dando uma olhada no canal aqui agora, enquanto vocês estão falando, nos vídeos, e tem clipes, e um dos muito diferente dos outros, obviamente, né? Mas eu tô pensando aqui, eu não sou do audiovisual que nem vocês, mas minha esposa minha irmã eu tô sempre próximo de pessoas que fazem isso, então eu tenho um conhecimento razoável, e eu tô pensando no processo de criação. Como que vocês viam os lugares pra gravar, e qual que vai ser a história do clipe? Era tudo decidido na hora? Você já tinha algumas ideias? Porque tem lugar aqui que é lugar fechado, né? Tem que pensar em locação e tal. Não sei como que vocês faziam isso, gente. Nossa, variava muito, assim, porque a gente se inspira muito nas bandas pra criar. Então, a gente tinha sempre uma conversa com a banda, mesmo que por Skype, mesmo que por e-mail, muitas vezes, pra entender o que eles queriam, né? Tipo, essa música aqui, ela tem um sentimento pra gente que ela precisa ser feita à noite, e a gente quer dançarinos, porque a gente acha que tem que ser com dança. E aí a gente pegava essas informações deles e criava ideias várias, muitas vezes a gente pensava em 2, 3, 4 ideias, fazia um mood board, assim, uma apresentaçãozinha com o que a gente achava, com uma sinopse do que a gente achava que poderia ser a ideia, a história, e mandava pra eles, e aí eles vinham com feedback, tipo, a gente gosta disso, a gente gosta daquilo, gostamos dessa ideia. Mas lembrando que quando a Diana fala que a banda queria isso, queria aquilo, na verdade a banda sugeria, porque os clipes eram todos feitos a 4 mãos mesmo, então a gente sempre criava e tinha ideias, e trocava com eles, e a gente chegava junto no resultado. Então, como eu falei antes, a ideia era chegar no país com essa ideia mais ou menos fechada. Então vai ser o cantor andando na praia e fazendo isso. Então a gente chegava nisso. E aí lá no país, chegando na cidade que a gente ia filmar, a gente se juntava com a banda e eles ajudavam a gente a produzir o lugar, a produzir as roupas, a produzir os objetos de cena. Por isso era tão difícil, na verdade. Tem algum clipe que você tá passando aí o olho? Fala ele, qual que é aí que eu te falo. Tô dando uma olhada aqui no do Bideobaldi. Tá. Fazer a pé, eu vi um na praia também, que era o cara andando em direção à câmera. Posso dar um exemplo aqui que eu acho que pode ser muito legal? Na Irlanda, a gente gravou com 5 bandas. Só que, 2 dias antes da gente sair de Dublin,
uma banda escreveu pra gente, que é essa quinta banda, falou assim, gente, eu vi matéria de vocês aqui no jornal, eu vi que vocês gravaram com várias bandas que fazem parte da mesma cena de música que nós, a gente queria participar do projeto. Caramba, era a primeira vez que uma banda escreveu pra gente falando assim, quero participar do projeto. E era uma banda foda, uma banda famosa de lá. E era uma banda grande. E aí, a gente falou assim, cara, primeiro vamos escutar. Daí a gente escutou a banda, entendeu quem eles eram e a gente adorou o perfil deles. Só que a gente ia embora 2 dias depois. Falou assim, caramba, o que a gente faz? E aí a gente ouviu a música, falou assim, vamos tentar fazer, bora. A gente, em 1 hora, ouviu a música e teve a ideia de fazer um clipe muito simples pela locação, mas muito complexo pelos objetos de cena. A ideia era a vocalista andando numa praia em Dublin. Não é tão difícil de achar lugares iguais aos que a gente queria. A gente foi até um pouquinho mais longe de Dublin, achar essa praia. Mas a questão não era tão simples assim. Era um monte de espelho fincado na areia, sei lá, uns 10 espelhos fincados na areia. E essa cantora ia andando e olhando o reflexo dele pra trás. Então, a praia e ela eram fáceis, mas o espelho não era. Então foi isso. Esse é o grande exemplo. A gente falou pra eles, falou assim, olha, pra participar do projeto, a gente precisa muito da ajuda de vocês. E se vocês quiserem fazer parte do projeto, vocês têm que ajudar a gente, senão a gente não consegue fazer o clipe. E eles falaram assim, óbvio, vamos fazer. E eles adoraram a ideia e se empenharam em fazer. E aí eles conseguiram o espelho, conseguiram emprestado. 10 espelhos. Foi na casa da tia, da avó, pegar espelho. Eles acharam uma loja que emprestavam, assim, foi muito... Foi demais, correria. assim. Mas é isso, assim, pra gente que tá indo pra um lugar que a gente nunca foi, seria muito complexo conseguir espelho, conseguir figurino, conseguir alocação. Essa é a chave do nosso projeto. A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes era baseado na colaboração. Quando a gente convidava uma banda, não era assim, quer um clipe aí? Não, era, quer um clipe aí? É assim que vai funcionar, ó. O projeto é uma grande experiência, um laboratório de criação, de colaboração. Então, quando a banda entendia isso, é que ele falava sim ou não pra participar, porque era muita responsabilidade, né? Então, para a banda falar sim, ela fala assim, opa, é sim, mas a gente vai ter que trabalhar com os caras lá, vambora. Então, por isso que também a gente recebeu muito não. Eu acho que, deixa eu só deixar claro, que todos os clipes que a gente fazia, a gente não tinha orçamento, a banda não pagava a gente não pagava a banda, era realmente assim, vocês querem entrar nessa de mãos dadas com a gente e passar perrengue junto? Queremos, então vamos criar junto o melhor que a gente pode fazer. E tem uma coisa também, que assim, quando a gente trabalha numa produção profissional, com orçamento, seja com patrocínio de uma marca, seja uma produção que é bancada por alguma emissora, a ideia sempre é você falar assim, né? Não, a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que construir o set perfeito, achar a locação perfeita, ter o figurino perfeito, que tudo tem que ser impecável. Na nossa série, a gente inverte um pouco esse conceito e com o que a gente tem, qual é o melhor que a gente pode fazer. Por isso que as coisas funcionavam, sabe? A gente não... a gente adoraria ter uma praia com vários coqueiros. Tá, mas a gente não achou a praia com vários coqueiros, a gente achou uma praia sem coqueiro nenhum. O que a gente pode fazer ali melhor possível pra fazer essa ideia acontecer? E era isso que a gente fazia. E eu acho que essas experiências, não é que a gente saiu, o primeiro clipe a gente já tinha esse entendimento, mas a gente foi aprendendo a olhar pras coisas e se adaptar e a entender que na vida, não só no nosso projeto, na vida, o caminho que tem na nossa frente não necessariamente é o caminho ideal, mas às vezes a gente consegue transformar ele, né? Depende de como você enxerga. Então, muitas vezes a gente ia pra umas locações que a banda falava assim, putz, a gente só tem esse lugar. É o único lugar que a gente conseguiu. E a gente olhava e falava, cara, esse lugar realmente ele é zero ideal porque a gente tá pensando. Vamos tentar rever, vamos tentar repensar como que a gente pode melhor usufruir do espaço que a gente tem pra contar a história que a gente quer. Foram várias ideias, gente, que a gente teve só por causa da única locação que tinha. E teve, por exemplo, até um clipe nos Estados Unidos que a banda falou assim, eu tenho aqui o meu irmão, o irmão do guitarrista, era campeão mundial de pular corda. Existe isso? Nossa, Existe como assim? O cara falou assim, e essa música que a gente tem, a gente acha que combina muito com essa vibe. E a gente criou uma ideia de clipe pra fazer com esse cara, entendeu? Então, às vezes, a inspiração de uma ideia vinha de coisas desse tipo, de coisas que a gente já tinha certo de ter. Uma
outra curiosidade que me bateu aqui agora com vocês contando é que assim, né? Eu não imaginava o quão complexo é produzir uma parada audiovisual, né? Fazer um clipe, fazer um vídeo bem, né? Com imagem boa, som bom, etc e tal. Não é um trabalho simples, né? E tem um monte de coisa envolvida, como vocês estão falando aí. Nesse processo de vocês de trabalhar viajando e tendo que correr atrás de um monte de coisa, dava tempo pra conhecer os lugares, passear tranquilo? Deixa eu emendar uma, Gabs, que já entra nisso também. Lá. Como vocês levavam as coisas de um lugar pro outro? Ok. A gente passou 1 ano e meio viajando, cada um com uma mala de 23 quilos, uma mochila nas costas e uma malinha de mão. O nosso equipamento foi pensado pra isso, então a gente também trabalha com tudo que pode nos oferecer o melhor resultado, porém, que não nos traga problema e que caiba na mala. Então a gente tem uma câmera pra gravar os videoclipes, um estabilizador pros clipes, cada um tem seu computador. Eu gravo os making-offs. Na volta ao mundo eu gravava só com iPhone, apenas com iPhone, e uma caixinha de som. Era isso que a gente levava. Por isso que a gente é bem portátil, o nosso equipamento. E sobre curtir os lugares, essa eu acho que é uma das partes mais lindas dessa história toda, porque a gente não tinha tempo de visitar pontos turísticos, de ir em museu, de curtir a cidade. A gente dá pra contar nas 2 mãos, assim, a quantidade de dias de folga, né, de day offs que a gente se deu, porque realmente a gente precisava, porque não dava tempo. Mas o que era mais lindo é que, como a gente estava sempre em contato com as bandas e os artistas, quem nos mostrava a cultura e os lugares mais legais, os restaurantes e os passeios e o que seja, eram as bandas. Então muitas vezes a gente falava, vamos visitar, por exemplo, com o Davi, o Noiserve, em Portugal. Ele falou, eu quero gravar, eu acho que vai ser legal a gente gravar embaixo da ponte 25 de abril, que é tipo a ponte lá de... A Golden Gate, assim, sabe? É uma ponte super emblemática de Lisboa. E no dia que a gente foi criar a ideia com ele levou a gente pra cima e pra baixo. Então a gente viu a Lisboa pelo ponto de vista dele. Assim como no Cairo, a gente viveu o Cairo pelo ponto de vista da banda que tava com a gente. Então a gente nunca era turista. A gente sempre pertencia à cidade. E outra, assim, a vida que a gente vivia, os lugares que a gente frequentava, o restaurante, o bar, era de fato onde eles frequentavam. Então a gente viveu a rotina das bandas em todos os lugares. Então daria até pra ser uma história disso, sabe? Qual é a rotina e o lifestyle das bandas de rock pelo mundo? É isso que a gente viveu em 1 ano e meio. Eu acho que também tem outra coisa, porque a gente saía pra gravar, pra visitar a locação, pra fazer ensaio e tal, mas a gente passava muito tempo em casa, porque a gente ficava pesquisando os próximos países, fechando os próximos Airbnbs, editando os clipes e making-offs que precisavam estrear. Então a gente também vivia uma vida de local, porque a gente cozinhava em casa, ia no supermercado, então, como que a gente vai entender como fazer compra em Moscou? Foi um mistério. Então a gente também foi aprendendo muito a ser local, porque a gente passava geralmente de 3 a 4 semanas em cada lugar. A gente vivia a cidade. Desses países todos, né, dos 22 que vocês visitaram, quais que foram os que vocês mais gostaram? Faz um top 3 aí, e os que vocês menos gostaram, sem relação nenhuma, né, com o trabalho, simplesmente do lugar mesmo. Dos 3 mais legais, eu vou falar 1 e a Diana vai falar 2. Os 3 mais legais, um que a gente sempre fala é Seul. Foi uma grande descoberta, assim. A gente se sentiu muito bem, muito seguro. Apesar de ter muita gente, ser uma cidade gigantesca, a gente conseguiu viver sem essa neura que às vezes uma cidade muito grande, muito caótica traz. Os parques foram ótimos. A gente acabou passando uma semana a mais em Seul, sem precisar passar. E a gente descobriu até mais da cidade por causa disso. Gostamos das pessoas. Da comida. Da comida. Comida faz o lugar, né? A comida faz o lugar. Então, Seul é um dos 3 e os outros 2? Eu vou falar os meus, ok? Eu acho que talvez o Léo falaria diferente, mas pra mim é Melbourne, na Austrália. Apaixonada pela cidade, pelo lifestyle, pelas pessoas, pela qualidade de vida. Eu sou louca pela Cidade do México. Cidade do México, nossa, a Cidade do México me pegou, assim, pegou meu coraçãozinho. Melhor comida, uma das melhores comidas do mundo pra mim é a comida mexicana, pra gente, né? E a gente viveu muito bem lá. Comida e as pessoas fazem o lugar. Então, assim, na Cidade do México a gente tinha comidas incríveis, tudo lá. As pessoas lá foram incríveis, desde, sei lá, do porteiro do prédio até a banda de rock mais famosa do México, sabe? Todo mundo. A comida mexicana é a mesma comida mexicana que a gente tem no Brasil ou não? Não, então. Cara, não é.
Tem várias coisas que são diferentes, assim. A começar pelo taco, sabe? Aqui, normalmente, eles são mais durinhos, né? É o Tex-Mex. É o Taco Bell. E lá ele é bem molinho, é como uma panquequinha fininha e se come em todas as refeições, né? No café da manhã, no almoço e no jantar. É meio que um pãozinho francês que você come de manhã na chapa, que você come no almoço molhando no molho do macarrão e à noite você come lanche, sabe? Então é um item que tá sempre na mesa e é comido de muitas formas diferentes. Inclusive, no primeiro capítulo do México, no nosso livro, eu explico exatamente isso, porque pra mim, comida mexicana era o que eu já tinha comido ou nos Estados Unidos, né, na Califórnia, ou aqui no Brasil. Então eu achava a comida mexicana bem marromeno. Chegando lá, o meu mundo se ampliou, assim, foi uma loucura. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso vir morar no México agora, pra ontem. Um lugar que eu não gostei tanto, por outro lado, eu adorei. É Zurich, na Suíça. Eu adorei esse lugar, eu me senti muito bem, me senti seguro. Era verão, a gente foi nadar nos lagos, no Zurich Sea. Só que tem um problema de um lugar desse, que é o valor. Era muito caro. É um do motivo que eu nunca fui pra lá, mesmo estando morando aqui já há mais de 4 anos na Europa, porque é muito caro. Espera ganhar na Mega Sena, viu? E era tão caro que impossibilitava a gente de fazer o que a gente queria. Por mais que a gente tenha, assim, vai pro supermercado, compra um monte de coisa e faz piquenique no parque. Beleza. Mas foi uma passagem, assim, que a gente sentiu muito limitado, por mais delícia que tenha sido conhecer aquela cidade. E o outro motivo que não foi tão legal nossa passagem por lá é porque a única banda que a gente ia filmar lá desistiu de gravar o clipe com a gente no dia anterior à gravação. Então, não foram boas experiências. E pra mim, assim, é uma cidade, tá? Não é o país. Que se eu não gostei, não me senti bem, é Santiago. Não é uma cidade que pegou meu coraçãozinho, não. A gente foi no inverno, a gente teve um monte de problemas lá. A comida não é... E também a gente tava vindo da Colômbia. Colômbia é uma fartura de frutas e legumes e coisas suculentas e tal. Então a gente chegou no Chile, a comida pra gente fez muita diferença, assim, não ser tão gostosa pra mim, né? Posso falar por mim. Mais ainda. E outra coisa que eu acho que a nossa passagem por Santiago também não foi tão legal, é que a gente ficou no centro. Estava uma época em que tá aquele turismo predatório muito presente, sabe? Então sai na rua, vem gente vendendo não sei o que lá, vem gente falar vem aqui no restaurante. E isso não tinha acontecido com a gente ainda durante o projeto inteiro. E a gente achou um pouco invasivo, a gente não se sentiu tão bem. Não casou, não foi uma época boa, não foi o lugar perfeito que a gente morou. Mas eu já tinha ido antes pra Santiago e tinha adorado. Mas foi uma experiência realmente chata que a gente teve. A gente até encontrou com amigos lá e no dia que a gente encontrou com esses amigos, roubaram os equipamentos dos nossos amigos. Enfim, não foi uma experiência agradável. A gente já voltou pra Santiago depois disso, mas eu continuo... O Chile tem coisas muito mais incríveis pra mim do que só Santiago, assim, né? Atacama, enfim, o sul do Chile e muitos outros lugares. No livro, a gente conta exatamente essa história. Então, quem for ler o livro vai entender por que eu tive um grande impasse com Santiago. Agora vamos falar sobre dinheiro. Geralmente, nessa parte aqui do podcast, a gente costuma perguntar para os nossos convidados como que é o custo de vida onde eles estão, o que é caro, o que é barato, fazer uma comparação com o Brasil, etc. No caso de vocês é um pouco diferente, né? Já comentaram aí que Suíça, né, caríssimo, mas vocês tiveram alguns outros perrengues relacionados à grana, assim, de chegar num lugar e falar, putz, nossa, aqui é muito caro. E como é que foi também a questão do planejamento financeiro de vocês, né? O dinheiro que vocês guardaram junto com o patrocínio e apoio deu tudo certo? Faltou grana? Sobrou grana? Contem pra gente. O que a gente tinha pra colocar do bolso e o que conseguiu de parceria foi perfeito, deu pra bancar certinho 18 meses de projeto. Tanto é que a gente fala que é um projeto que ele foi autossustentável, porque depois da gente ter acabado de filmar, quando a gente licenciou essa série pro Canal Biz e pro Multishow, a gente teve de volta tudo que a gente investiu. Então foi bem legal a matemática por trás do projeto. Tivemos sorte, óbvio, de ter licenciado, senão teria sido no prejuízo. Prejuízo não, né? Porque ter feito tudo isso também teve muitos ganhos. Mas prejuízo
prejuízo financeiro, com certeza. Mas a gente tinha, ao longo da viagem, a gente sempre faz isso e a gente faz isso na nossa vida hoje também. A gente sempre tem um orçamento. Então, a gente tem, mais ou menos uma média para gastar com Airbnb em cada lugar, uma média para gastar de comida, de gastos em cada lugar por dia. Então, a gente tem essa média que a gente tenta manter. Porém, claro que é muito difícil fazer isso quando você tá em países que a moeda tem variações muito grandes. Então, por exemplo, Austrália. Austrália é muito... Melbourne é muito caro. O valor da moeda comparado com o real é muito caro. Então, assim, pra pegar um trem lá, um metrô, né, pra pegar o transporte público, que é incrível, se paga muito. Só que quando você ganha em dólar australiano, é diferente, né? Pra eles é caro, mas não é tão caro porque eles recebem mais. A conta deles fecha. Mas se você ganha em real e paga em dólar australiano, é um rim. Mas, por exemplo, Melbourne eu achei extremamente cara. E cidades caras, a gente fazia o quê? Como a gente tinha esse teto de gastos, que não lembro agora se era $100 por dia pra pagar por tudo. Eu não lembro se era 100 ou $150 por dia agora. Mas isso há 4 anos atrás, né? Então o dólar era mais baixo do que ele tá hoje. Mas quando a gente pegava um lugar que tinha um custo de vida maior, aí a gente fazia alguns sacrifícios. Então, por exemplo, não sair pra comer fora, então só comer no supermercado, só comer comida comprada no supermercado. Ou a gente está num país muito caro, mas a gente quer sair, como foi em Melbourne. Mas então a gente compensa no país seguinte que a gente for, que for mais barato, a gente só come em casa. Enfim, a gente tentava fazer um pouco esse equilíbrio. Mas, outra cidade, enfim, super cara também é Seul. É super caro. E aí a gente ia driblando, né? Porque a gente queria muito experimentar tudo que tinha lá, porque tinha umas comidas muito diferentes. E aí a gente descobriu com as bandas e com os amigos que a gente fez lá, que tem as comidas de rua que são muito baratas. Então a gente comia na rua e a gente experimentou tudo. Hong Kong que a gente foi. Hong Kong é caríssimo. Um lugar extremamente caro. Mas é isso, como a gente tava com as bandas, e gente, a gente gravou com banda independente, banda pobre, não é banda milionária. Mas mesmo as bandas famosas também são bem humildes. E aí, com eles, a gente pegava várias dicas também. Porque assim, por exemplo, a gente em Hong Kong, você pode comer onde a refeição custa, sei lá, $30, $40 um prato. Mas tem muito lugar que você vai pagar $2 pra comer um prato, sabe? Então a gente ia nesse caminho, assim, a gente ia desbravando onde a gente conseguia bancar. Mas assim, países que nos surpreenderam e que a gente usufruiu demais, porque eles eram economicamente acessíveis pra gente, é Índia, que a gente ficou na Nova Delhi. Cidade do México também era bem barato, a gente saía pra comer bastante lá por causa disso. Colômbia também. Bogotá, a gente ficou em Bogotá, foi super tranquilo. Portugal também, na época que a gente foi, ainda não tinha dado esse boom de brasileiros indo pra lá, enfim. Então também era muito barato comer bem, tomando vinho. A gente saía pra jantar todos os dias, quase, porque dava pra bancar isso. Eu acho que foram assim os mais, né? Ok, Londres é caro, né? Que vocês sabem, que é um horror de caro, pound. Acho que isso, sim, né? E quais são os projetos de vocês agora, gente? O que vocês estão trabalhando agora daqui pro futuro? Vocês pretendem viajar de novo e fazer algo relacionado à viagem e mundo ou não? Agora Brasil aqui, pé no chão, voltar a trabalhar na firma com crachá. Não, nosso plano não é voltar a trabalhar na firma nem com crachá. Depois da volta ao mundo, a gente teve um choque de realidade, né? Porque a gente estava acostumado com a rotina, ter uma casa fixa, num lugar fixo, ter um emprego, por mais que fosse freelancer, uma hora dirige um programa aqui e outro ali, trabalhava na mesma cidade. Com a volta ao mundo, a gente descobriu que a gente podia adaptar nossa forma de trabalhar de uma maneira itinerante, de uma maneira nômade. E aí a gente, então, fez essa opção. Então faz 6 anos que a gente decidiu manter o mesmo lifestyle que a gente teve durante a volta ao mundo e 80 videoclipes. Então, desde então, a gente não tem casa, a gente só tem 2 malas cada um, e a gente, o que faz? Cria séries, filma essas séries por onde a gente quiser. Então, por exemplo, a gente em 2018 gravou uma série parecida com essa, só que só pelo Brasil, chamada Videoclippers. A gente, ano passado, filmou uma série chamada What If Collab, onde a gente passou por 8 países no mundo. Do mesmo jeito, a gente vai para esse país, mora nesse país, segue para o outro e vai filmando
continuando a nossa série assim. Então é isso que a gente pretende fazer, continuar fazendo, na verdade, que é criando nossos projetos para transmitir as ideologias, a forma como a gente pensa, principalmente baseada nesses conceitos de colaboração, de minimalismo e de valorização da arte. São essas nossas séries. Nossas séries falam sobre isso e é isso que a gente pretende continuar fazendo. Esse ano a gente teve muito problema por causa da pandemia, então a gente cancelou 2 séries que a gente ia fazer, mas a gente espera poder retomar elas o ano que vem. Muito legal. Confesso que eu tô impactado com a história de vocês e já pensando o que eu vou fazer da minha vida do futuro, porque eu não acho que eu posso continuar aqui na minha casa também. Bom, pessoal, pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, né? Que em tanto tempo, né? Mais de um ano viajando com bandas em baixo custo e tudo mais, eu imagino que perrengue não foi o que faltou. Vocês já contaram alguns aqui durante o programa, né? Durante o episódio, mas eu gostaria que vocês contassem mais, né? Que histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que aconteceram nesse tempo todo aí do projeto de vocês. Olha, a gente pode fazer um segundo episódio só de perrengues, porque, olha, gravar pelo mundo com um monte de gente viajando é o show do perrengue. Mas olha, uma que não teve a ver com gravação, tiveram algumas, na verdade, mas foi uma que foi muito marcante, inclusive vai até completar aniversário agora, esse perrengue. Final do ano de 2015 para 2016, a gente tinha feito um super planejamento que era de passar a semana do Natal e Ano Novo. Como ninguém ia querer gravar clipe nesse período, a gente poderia passar esse tempo sem gravar, então sem trabalhar, tipo meio que de férias por uma semana. E a gente falou, putz, a gente tava em Seul, então a gente se programou pra ir pro próximo destino, que seria a Austrália. Então a gente passaria uma semana de férias na Austrália, na praia, tipo, curtindo a vida doidado. A gente foi fazer as papeladas lá virtual, né, pra fazer o visto, sei lá, uns 20 dias antes da gente ir pra Austrália, a gente sabia que era uma coisa muito rápida. O que a gente não sabia era que no mês de dezembro, os australianos têm muitos feriados. Muitos. É um feriado atrás do outro. A gente fez as applications pro visto e o meu visto saiu um dia antes da gente embarcar pra Melbourne, que era no dia 25 de dezembro, e o do Léo não saiu. Mas a gente foi pro aeroporto mesmo assim, no dia 25 de dezembro, juntos. A gente falou assim, vamos tentar. A gente foi na embaixada do Brasil, em Seul, a gente tentou de tudo. E a gente não conseguiu embarcar. E aí a gente foi meio que forçado a ficar mais uma semana em Seul. Então foi um perrengue que a gente tava assim, eu e o Léo, dia 25 de dezembro, sentados no aeroporto, sem ter pra onde ir, com as malas feitas, sem visto pra Austrália, com neve lá fora, sem ter pra onde ir. Então foi um perrengue, mas foi incrível, porque a gente passou uma semana em Seul depois, meio que de férias, cobrindo a cidade que a gente não tinha tido tanto tempo pra viver ela. Então foi muito foda, foi um perrengue maravilhoso, assim. É uma comparação, né? Passar no Seul com neve ou na praia na Austrália, que vocês estavam imaginando antes. Pois é. Exato, e em Seul eles não comemoram Natal, Ano Novo, então, tipo, festa zero, assim, também. Então foi interessante. E pra você, amor, um perrengue? Um perrengue. Pra mim, eu vou contar uma história engraçada, que também vem de Seul, que a Diana conta de vez em quando, que eu acho muito boa. Uma das 4 bandas que a gente convidou em Seul era um duo meio punk chamado Dead Buttons. Enfim, como todas as bandas, como a gente já falou pra vocês, a gente pesquisava antes, ouvia música, pesquisava sobre o perfil e convidava. Eles respondiam, e essa banda também respondeu, falou que sim, topa fazer, pelo manager, tudo pelo manager. No dia que a gente combinou de se encontrar com eles num café, a gente é ocidental, é brasileiro, então em Seul você se destaca muito, todo mundo sabe que você não é dali, né? Então a gente tava num café e a gente ouve um coreano entrar nesse café e falando assim, ei, vocês são os 2 brasileiros dos clipes? Falando assim, em português. Em português. Mas ele era coreano. Eu falei assim, ui, como assim? Fomos reconhecidos em Seul? E ele falou assim, eu sou da banda. Como assim você é da banda? Você tá falando português? E a gente descobriu, ele é filho de imigrantes coreanos que se mudaram pro Paraguai. Ele nasceu no Paraguai, morou no Brasil durante 15 anos, aprendeu a falar português e depois voltaram. A família voltou pra Seul. E ele falava português fluente. Então foi muito engraçada essa história, porque ele não esperava que a gente fosse viver alguma coisa parecida. Encontrar um coreano paraguaio em Seul. Coreano paraguaio que torcia pro Cruzeiro. Minha nossa. Bom, gente, fechou então, né? Vocês querem divulgar mais alguma coisa, além do livro de vocês? Não, eu acho que só pra chamar todo mundo pra acompanhar o nosso maravilhoso Instagram, Couple of Things.
Casal de Coisas, que a gente posta muitas coisas lá, a gente adora fazer stories dos lugares que a gente tá, das coisas que a gente vai aprendendo, das séries que a gente tá fazendo. Então nos sigam por lá, assistam nossas séries no YouTube, quem tiver acesso ao YouTube, tá tudo lá no Couple of Things também. E leiam o nosso livro maravilhoso, A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes, disponível na Amazon de todo mundo, de todos os lugares do mundo você pode comprar. Só e-book, hein, gente? É só e-book, então vamos... Acabei de comprar pro Kindle aqui. E é legal do e-book, se você lê ele no Kindle, no celular, no app. Quem lê em iPad e iPhone tem os links direto para assistir os clipes e os making-offs enquanto você lê o capítulo. No e-reader, no Kindle mesmo, não dá porque ele não tem os players, né? Então não dá para assistir lá. Mas aí é legal, então você vai assistir o clipe, você vai ler o capítulo da Irlanda e aí quando você terminar, você vai ver algumas fotos e aí você clica lá para assistir o clipe se você quiser, ou se você não quiser, você vê o making-off, se você também não quiser, você passa reto e vai que vai. Só um adendo aqui para quem tá ouvindo a gente nesse momento, esse não foi um episódio patrocinado, tá? Não foi. Caramba, Fabrício, 100 episódios, hein, cara? Quem diria? Já quase 2 anos, né? Um por semana? Quase 2 anos aqui gravando juntos. Eu me lembro que eu tava trabalhando lá na Kaelon um dia tarde, né? E o Paulo me chamou na recepção e falou, cara, tem uma ideia pra você aqui, pensando em fazer um podcast novo pra falar sobre profissionais que trabalham no exterior. E aí você vai gravar com o Fabrício. Aí eu falei, putz, Fabrício, mas eu nem conheço o Fabrício direito. Vai ser meio esquisito gravar com o cara que eu conversei uma vez na vida, né? Eu tive uma sensação parecida também, porque eu não sabia como que ia funcionar quando a gente começou, até a ideia, né, do projeto de como ia funcionar. Eu falei, mas quem é o Gabs, afinal? E eu lembro que você fez uma versão que você gravou e você editou um piloto. Eu lembro que ficou bem estranho, cara, porque eu digo comparado com o que é hoje. Eu lembro que era uma música, eu tô tentando lembrar como que era a música agora. Ah, era qualquer música aleatória que a gente pegou tipo, grátis no YouTube. Foi uma mega edição tosca, assim, porque é óbvio, eu não tenho o mesmo nível de edição que os nossos queridos, amados editores aí da Radiofobia, né? Então, um agradecimento aí pra eles, o Jeff, o Lucas, que estão nessa empreitada aí com a gente desde sempre, né? E agradecer também a você, ouvinte aqui do podcast, que a gente raramente conversa fora aqui do podcast, né? Mas eu sei que a gente tem ouvintes bem engajados lá no grupo do Facebook, o pessoal sempre curte que a gente posta, sempre comenta, é bem legal. Eu queria até pedir pra você, né, ouvinte, se puder, você que curte o nosso trabalho aqui, aproveitar e indicar esse episódio pra alguém que acha que vai curtir, né? Porque hoje em dia o podcast funciona muito dessa forma orgânica, né? Indicação pra uma pessoa ou outra. Quanto mais gente ouvindo a gente, melhor. Você ajuda o nosso trabalho aqui e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Sim, sim. Não, e quem diria que um pequeno garoto da ABC Paulista ia virar podcaster e um pequeno garoto de Birigui que mora no ABC Paulista virar podcaster. Oh, legal, cara. Fico muito feliz aí com essa parceria nossa, esse projeto, e acho que venham mais histórias, né? Mais 100 histórias. Sim. Venham mais 100. Pessoal, por hoje é isso, e não sei em que idioma que eu falo hoje, muito obrigado, fala em português mesmo, muito obrigado pela sua audiência, e como a gente comentou ali, eu e o Gabi, se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para 10 amigos, para todos os amigos que você quiser, que acham que vão gostar desse episódio e dos nossos outros episódios em outros países também, nesses 100 episódios, esses mais de, não sei quantos países que a gente já passou, será? Deve ter dado mais de 40 países, certamente. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o espanhol, qualquer idioma que você precise para trabalhar fora. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você forçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a gente até comentou bastante durante o episódio da importância que foi para a comunicação deles se comunicarem, o Léo e a Diana se comunicarem com as bandas na Coreia do Sul, na Rússia, ou espanhol também, né, na Colômbia, Chile, os países, México, os países latinos. Então são experiências
experiências que eles só conseguiram viver exatamente por causa disso, por causa desse conhecimento. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira e as próximas 100 quartas-feiras com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.